Um dos maiores aliados no trabalho é a comunicação. Mas isso a gente já sabe, isso você sabe, todo mundo sabe que a comunicação é importante no trabalho, ela é importante para a carreira, né? A forma como você coloca as suas ideias, a forma como você comunica, tudo isso a gente já sabe. O que a gente não sabe é por que é tão difícil comunicar as nossas ideias. Por que tantas vezes a gente planeja fazer uma comunicação de um jeito e ela sai de outro? Por que muitas vezes você até prepara um discurso, se prepara para falar de uma determinada forma, ou se você vai ter uma conversa com alguém que você ama, muitas vezes você quer falar uma coisa e sai outra. Isso porque existem embates dentro da gente que interferem na comunicação. E aí é sobre isso que eu queria refletir com você hoje. É claro que dificuldades de comunicação podem ocorrer por vários motivos. Eu vou trazer uma hipótese aqui, vou trazer um desses motivos hoje para a gente refletir e seguir em frente, porque eu quero falar sobre John Locke, sobre a importância da linguagem para John Locke e como isso se relaciona com o nosso trabalho, com o mundo do trabalho. Então, para falar sobre essa dificuldade de comunicação, eu vou trazer aqui uma questão que é relacionada ao nosso modelo de desenvolvimento civilizatório. Freud, ele fala que existe dentro de nós um embate, porque existe dentro de nós uma pulsão de vida, né? Uma força, uma vontade que ele chama de princípio de prazer. Então, esse princípio de prazer, ele comanda as nossas ações. A gente faz tudo o que a gente faz buscando o prazer. Aristóteles dizia isso também. Nós fazemos o que fazemos para obter prazer e deixamos de fazer as coisas para evitar a dor. Aristóteles já dizia isso. Freud dirá, então, que existe em todos nós, né, como parte da natureza humana, essa pulsão que ele chama de pulsão de vida, que ele chama de princípio de prazer. E é isso que comanda as nossas ações. O que ele vai dizer? Que para que a gente possa viver em civilização, nós precisamos de uma outra força que coordene essa pulsão de prazer, porque se a gente viver fazendo tudo que a gente quer pelo prazer, a convivência civilizatória ela passa a ser insuportável, não dá certo. Você precisa exatamente isso, é ser civilizado, né? É dominar essa pulsão, essa vontade, esse princípio do prazer. E ele vai chamar a esse outro princípio, então, de princípio de realidade. Então, nós somos pessoas civilizadas e convivemos com essas duas forças, o princípio do prazer, que vai nos impulsionar a fazer as coisas, e o princípio de realidade que vai suprimir, que vai trazer uma razão ali para aquele princípio de prazer e falar, olha, você não pode fazer isso, isso não é certo, isso não é o momento. Então, você tem então essas duas forças que convivem dentro de nós. Vou trazer aqui um trechinho de Freud, quando ele diz o seguinte: é impossível fugir à impressão de que as pessoas comumente empregam falsos padrões de avaliação, devido não só às discrepâncias existentes entre os pensamentos das pessoas e as suas ações, como também à diversidade de seus impulsos plenos de desejo. Então, isso está lá no Mal-Estar da Civilização e nos dá uma ideia desse embate que existe em todos nós. Ora, o princípio da realidade, ele foi extrapolado para o capitalismo e um filósofo contemporâneo, Herbert Marcuse, um filósofo alemão,
que viveu nos Estados Unidos na década de 60, que foi muito importante, que inclusive foi considerado o pai da nova esquerda, Marcuse chamou esse novo princípio, essa extrapolação do princípio de realidade, ele chamou de princípio do desempenho. E o princípio do desempenho, ele comanda as nossas ações, os nossos gestos e palavras, de modo que tudo esteja alinhado aos interesses do capital. Então você direciona tudo que você faz para ser mais, para ter mais, para superar os próprios limites, para superar os limites do outro. Então, para se destacar, né, para ser sempre melhor. É a tal da resiliência. Esse é o princípio do desempenho que está em todos nós e que foi injetado ali em todos nós, né? Tudo isso interfere na nossa comunicação. Muitas vezes a gente até sabe o que tem que comunicar, mas a mensagem sai atravessada, porque além de tudo nós temos dificuldades de expressar sentimentos. Veja que isso não é uma dificuldade de linguagem, porque a gente poderia dizer assim, ora, nós temos dificuldade de expressar sentimentos, temos dificuldade de expressar, de traduzir o que está na alma, de expressar os pensamentos por uma dificuldade de linguagem, não temos necessariamente as palavras. Esse seria um outro problema que, por exemplo, a gente pode trazer aqui aquele personagem de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, que é o Fabiano. Ele tem uma dificuldade de expressar o que sente, porque ele tem um vocabulário muito restrito, um vocabulário muito pequeno, muito pobre, não consegue, não tem palavras para expressar. E ele reflete sobre isso. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível, ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Ora, esse não é o caso aqui. Nós estamos falando de pessoas que têm vocabulário suficiente para expressar o que sente. Então, não é uma questão de linguagem, é uma questão de adquirir o hábito de articular o que se quer dizer, articular a linguagem, articular as palavras. Ao desenvolver esse hábito, ao desenvolver essa técnica, com base nesse conhecimento, trazendo essas questões todas para a consciência, você consegue combater esses elementos internos que influenciam na sua forma de se comunicar, e você consegue dessa forma resolver esse problema de comunicação. John Locke, o filósofo inglês e maior representante do empirismo britânico, apresenta a linguagem como componente-chave da comunicação eficaz das nossas ideias. John Locke, representante do empirismo, o que é o empirismo? O empirismo é aquela linha de conhecimento, né? Aquela linha epistemológica que diz que todo conhecimento é adquirido por meio dos sentidos. Então, nós adquirimos conhecimento por meio daquilo que nós vimos, por meio daquilo que nós ouvimos, por meio daquilo que nós tocamos, por meio daquilo do mundo que nós enxergamos. Então, a linguagem, para John Locke, tem realmente uma importância muito grande. Locke defende o uso preciso da linguagem e considera que uma linguagem obscura leva à confusão na comunicação. Para ele, nós devemos usar as palavras como meio de expressar uma ideia determinada. O que é uma ideia determinada para John Locke? Tal ideia, diz ele, assim determinada, isto é, que o espírito tem em si e conhece e em si vê, é invocada por um certo e preciso nome, cujo sentido exato é
por sua vez, essa mesma ideia determinada. Ou seja, devemos escolher as palavras de modo que elas reflitam o objeto imediato do espírito, que muitas vezes é distinto do som emitido por elas, pelas palavras. Se os homens, diz Locke, dispusessem de ideias tais nas suas pesquisas e discussões, poderiam simultaneamente conhecer os limites das mesmas e evitar, em grande parte, as querelas que se levantam entre si. Isso John Locke diz no ensaio sobre o entendimento humano. A teoria de John Locke sobre o significado, que ele chama de significação, indica que as palavras significam ideias na nossa mente. Essas ideias podem ser o sentido da palavra ou a sua referência. Por isso é preciso garantir que o sentido das nossas palavras seja o mais explícito e o menos ambíguo possível. O propósito da linguagem para Locke é o discurso social, mas é também lembrar, para lembrar das nossas ideias. O significado, então, o significado da palavra para Locke é muito importante porque ele é um nominalista. O nominalismo implica a posição epistemológica de que os seres humanos só podem ter ideias particulares. Portanto, tudo o que podemos perceber são qualidades particulares para as quais atribuímos nome. Então, a clareza na linguagem é a forma com que as palavras refletem o nosso pensamento. Por isso é importante que o nosso interlocutor tenha clareza do que estamos falando. Para que a mensagem seja clara, então, a gente precisa cuidar dos conceitos. É muito comum a gente ver em palestra, em aula de filosofia, esse cuidado com a palavra e com os conceitos. Quando você vê um palestrante trazendo uma palavra e fazendo todo aquele retorno à etimologia da palavra, de onde vem do grego, vem do latim, que significa tal coisa, portanto, esse é o real significado, é porque esse comunicador, ele quer ter a certeza de que quando ele usar essa palavra ao longo dessa palestra, dessa aula, que essa palavra será entendida exatamente da forma que ele pretende comunicar pelo interlocutor. E muitas vezes a gente se depara com palestras, com discursos longos, utilizando várias referências, Referências, jargões, acrônimos, coisas que muitas vezes o interlocutor não está muito bem entendendo o que está sendo dito ali. Então, no trabalho, esse é um cuidado que a gente pode ter, no uso das palavras, no uso dos jargões, muitas vezes frases inteiras que requerem um conhecimento do contexto para a pessoa entender o que está acontecendo. Locke vai chamar isso de uso responsável da linguagem. Ele diz que a gente deve usar a linguagem de forma responsável e cuidadosa, porque quem comunica deve considerar o interlocutor. Essa é uma reflexão que requer uma pausa, Nós estamos utilizando a linguagem com esse cuidado que John Locke nos indica aqui, muitas vezes nessa correria do trabalho, nessa correria do dia a dia, em 15 minutos de reunião você não tem condição, não consegue muito bem articular as palavras para comunicar um pensamento, uma ideia, um argumento. Então, esse cuidado, essa articulação com a palavra é uma coisa que você vai refletir e começar a incluir isso na sua rotina como um hábito. E isso vai fazer toda a diferença no seu trabalho, na sua carreira, na sua comunicação, na comunicação com as pessoas. Essa reflexão que vai trazer, então, um
resultado positivo para a sua comunicação. A comunicação é tornar comum uma ideia, que não significa impor uma ideia para que o outro aceite, não é isso. É tornar comum. Eu tenho uma ideia que está aqui na minha cabeça, eu quero compartilhar essa ideia, mas compartilhar de forma clara, exatamente o que eu estou pensando, tornar comum. A partir do momento que eu consigo tornar comum essa ideia, a troca, o debate, a discussão, ela será muito mais produtiva, será muito mais rica, porque nós estamos partindo de um elemento que é comum a esses dois interlocutores na comunicação. Bom, acho que fica mais fácil a gente introduzir essa rotina, esse hábito e trazer isso para a nossa vida quando a gente entende, quando a gente percebe que a linguagem é a forma como nós existimos no mundo. A linguagem é a forma como a gente se coloca para o outro, a linguagem é a forma como o outro nos vê, a linguagem é a forma como nós incluímos o outro, a linguagem é a forma como nós trazemos alegrias e tristezas ao mundo. Então, veja, por exemplo, o sofrimento de Fabiano, que não consegue falar sobre o que pensa pela ausência da linguagem. Então, esse é o tamanho da importância da linguagem. Quando a gente reflete sobre isso e passa a tratar a linguagem com esse cuidado que John Locke nos sugere, a gente só tem a ganhar com isso. Eu espero que essa conversa tenha sido interessante para você. Se você tiver realmente ficado até o final, deixa um sinal para eu saber que você assistiu. Deixa um like, deixa uma mensagem, compartilha se você achar que isso foi legal para eu continuar fazendo esses vídeos. Muito obrigada e um abraço!